Turma do Querobel, tudo bem? Cláudio Novelli aqui, presidente da Confederação Brasileira de Querobel Esporte Combrax, hoje para receber uma pessoa que vai dar uma entrevista histórica por vários motivos. Um deles é porque ela é a primeira medalha mundial do Brasil em competições de Querobel Esporte. Estou falando da Robertinha Ros. E então já vai entrando, gente, já vai chamando todo mundo aqui para a live, já vai espalhando esse aviãozinho para cima e para baixo. A gente vai ter um baita papo aqui com a Robertinha, né? E vamos que vamos. Já vou espalhando aqui também o aviãozinho da Combrax e vamos em frente. Não, eu vou fazer mais uma entrevista amanhã, mais uma no domingo, mais uma na terça-feira e depois, quem for, a gente se encontra lá em Brasília, presencialmente, nas plataformas do Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Beleza? Classificatória para a seleção brasileira, hein, gente? Bora lá, que o negócio é sério. Vamos que vamos, acho que eu chamei todo mundo aqui já. Vamos a ver. Pronto, chamei todo mundo. Bora lá. Deixa eu ver se a Rô entrou. Cris também entrou. Tá aqui a solicitação. Fala, moça! E aí? Tudo bem, Robertinha? Como é que tá? Tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês, contigo, nosso amigo de tanto tempo. Nessa, bota tempo, né? 10 anos, eu acho, né? Olha, que a gente se conheceu pessoalmente, acho que no mínimo 10, né? É. Deixa eu ver, porque eu te conheci aí na tua casa, na verdade, quando o Cris voltou de Portugal, né, para aquele estudos lá com o Edu. Isso foi 2013 mesmo, eu acho. Então, acho que foi. Então são 11 anos. São 11 anos aí já. Faz tempo. Não, o Luquinhas estava para chegar ainda. Isso. Quando vocês casaram, eu tava com o Lucas pequenininho, né? A gente não pôde ir. Ah, o Cris colocou 2014 mesmo aqui, ó. Hum. Tá? É isso. Ah, então são 10 anos, 10 anos e tanto. É que maravilha, meu, coisa boa. Como é que estamos aí na nossa grande Santiago? Estamos bem, né? Nos preparando aí para encontrar a nossa família número 2, né? Em Brasília. Família lá do B, né? Então, se preparando, né, com uma equipe grande que vai do sul aqui para encontrar todo mundo. Então, os preparativos e a ansiedade, né, para estar junto de novo aí. Nem parece que já passou um ano, né? Nossa Senhora, a gente estava lembrando que o ano passado fez um frio horrível aquela semana, né? Lembram? Lembro. Lembro. E a previsão é de que semana que vem aqui esteja bem frio. E eu disse, olha, ia se repetir o negócio mesmo. Que coisa engraçada. Né? Pois é. Não, aqui em São Paulo deu uma baita queda na temperatura também. Ficou 5 meses sem chover, agora tá chovendo tudo de uma vez agora aqui. Então tá estranho aqui. O Rafa falou que vai estar uma temperatura boa lá em Brasília. Não vai estar aquela secura, não vai estar tanto calor, né? A temperatura vai estar amena também. Então, eu acredito que vai ser bom para competir também. A gente espera que esteja tudo bem. Faço votos de que a viagem de ônibus daí até lá, apesar de comprida, seja muito boa, porque olha. Rapidinho. Santiago é logo. Quem conhece bem esse trajeto aí é o Rafa, né, que fez de carro ano passado. É isso. A Lari colocou ali, né? Caravana de Santiago. É Caravana de Santiago, de Juí e de Santo Ângelo que vai nesse. E olha que eu considerei encontrar vocês lá em Ribeirão Preto para ir junto também. É que essa aí, para mim, o deslocamento aqui, essa é a mesma coisa do avião, né? Daí eu falei, bom, né, que Ribeirão também tá bem longe, que é a Fátima, ela mamacita. Minha filha. Né, até ali tá cheio, né, de filho aqui seu na live, né? Então, o Sandy também tá aí, né? Não vi ele ainda.
ainda não se manifestou. Não, entrou. Eu vi que entrou também. Né? Agora tem o vovô, tá? A família completa. Bora lá, Robertinha. Doutora, conta pra gente quem que era a Robertinha antes do Kettlebell, como é que foi o teu primeiro contato, como é que você chegou no Kettlebell Esporte, a história toda de Mundial, Grécia, aquela coisa toda. 3, 2, 1, a plataforma é sua. Start. Ah, olha ali, ó. Ah, agora até a Paty é filha. Ah, ciúme. Ciúme. Não, tu é o número um, tá? Fica assim. A Paty é mais nova que tu. Bom, então, como a maioria sabe, né? Eu não sou dessa área da educação física, né? Eu sou jornalista, sou professora universitária e entrei nesse mundo aí, né, do esporte do querobel através do Cris e, e foi bem inusitado, assim, algo que não foi, né, não imaginei que isso faria parte em algum momento da minha trajetória. Começou quando eu fui acompanhar o Cris em Buenos Aires, que ele foi fazer um curso, né? Então foi em 2013, foi a primeira vez que a gente viajou assim mais longe sem a Júlia, porque ela tinha 2 anos, né? Então a gente quase não viajava. E aí a gente foi eu fui acompanhando ele para Buenos Aires, né? E ele fez os testes, enfim, lá e passou e tudo aquilo ali, né? Para mim aquilo ainda era tudo muito novo, né? Porque eu não tinha acompanhado nada naquele sentido. E eu me lembro que uma pessoa que estava acompanhando lá também, atleta, falou assim: Ah, tu pratica? E eu disse não, e pensei, nossa, acho que eu nunca vou poder fazer isso, né? E quando a gente voltou da viagem, eu falei: Ah, será que eu acho que eu poderia começar a treinar, né? Claro que poderia e tal. E aí a gente começou, né, a treinar. Quando foi o Mundial primeiro lá da Grécia, que foi 2017, o Lucas tinha 2 anos, né? E aí, como era o primeiro momento do Cris numa participação, a primeira participação brasileira, né, no Mundial, eu achei que, né, que tinha sim que acompanhar ele, até porque era o único, né? E ele disse assim para mim, a princípio eu ia como, sim, né, passear e acompanhar ele, né? E aí ele disse pra mim, ah, já que tu vai, por que tu não compete? E eu, que jeito, como é que eu vou competir, né? Imagina. Não, mas tu vai ir, tu tá indo bem com os 16 quilos, não precisa te cobrar e fazer nada aqui. Vai pra ver, já que tá lá. Eu disse, pois é, né? Vou, então vou. Então, como eu acho que eu fui muito de sangue doce no negócio, meio sem entender direito o que eu estava fazendo ali, né? Que era mais a torcida por ele, eu fui tranquila. E a plataforma, quando eu fui, essa prova de 16 quilos, ela a categoria ia até 60 quilos. E como eu tinha um Lucas pequeno, eu tava no meu auge como diz o Sandy, tão pequenininha. Tava assim, eu acho que eu tava pesando 49 quilos. Eu tava um McQueen, sabe? E eu. Só o fiapo da Roberta. É, e aí eu competi com as meninas lá com 60 quilos, né? Né, era uma fila, assim, olhava é interminável a fila, assim, de mulher com 47, ele botou ali, eu tava pesando mesmo. Fiapo da mandioca, tu vai ver. E aí eu botei. Daí eu comecei a fazer, e assim, ó, até o meu segundo dip não era bom. Eu lembro muito bem disso que o árbitro. E eu fui fazendo, e o Cris lá, foi me orientando, né? E eu fazendo de boa ali, porque eu tava ali, né? Vim passear, tô aqui competindo, dar uma olhadinha pros lados, né? Achando tudo, nossa, olha como estão indo bem, né? Aquela coisa muito meio sem noção. E o árbitro me deu vários nocautes dizendo que do meu segundo dip. E aí eu fui ajustando ali, arrumando e tal, e fiz 110 repetições. Naquele, Legal. naquele momento, para mim, era bastante, era um número bom. Ainda para E quem foi só passear, pô, meteu 110 reps lá, meu. é, Com direito a um monte de nocaute. isso. E a que estava do meu lado,
a italiana, eu nunca esqueço, ela era parecida com a Nicole, assim. E ela, acho que meteu uma 130, assim, era uma máquina, né? E eu pensei, nossa, mas que coisa, né? E como eu não via pra lá, porque era muitas nessa categoria, eu nem imaginei, né, que eu estaria entre as três. Fiz a prova, tá? Beleza, foi a primeira prova do Mundial. Primeira, né? Primeira bateria. Eu não podia nem ver ninguém para ver se eu ia fazer certo, se eu ia fazer errado, como é que era. Foi. Não deu, deu Não deu. nem para ter preferência, né? E, e aí a gente tava lá, né? E o Cris me lembra assim, como se fosse hoje, a gente sentado na arquibancada, era só nós dois, né? E ele com um papelzinho, assim, aí ele, tu vai pegar pódio. E eu? Tu vai pegar pódio. E fazia uns cálculos lá e olhava, né? E eu, não é possível. Tu vai. E ele foi olhando, né? Então, como era só nós dois, ele tinha que ficar ali cuidando da minha prova e não conseguiu ver, né, as outras. Então, assim, o que ele podia ver foi aquela coisa meio no ar. E eu disse, não, mas tá viajando, né? E não é que me chamaram no terceiro lugar, bronze para o Brasil. Olha aí. Gente, eu não sei, assim, ó. E assim, e as baterias premiavam, e a do Cris foi mais tarde, e eu fui para aquele pódio, assim, ó. Meu, me deu uma emoção. Eu pensei, o que que eu tô fazendo aqui, né? E assim, eu me lembro assim que eu chorei. Tinha uma italiana que até hoje é minha amiga, uma senhora lá mais velha que tava já no Querobel, assim, fazia o tempo. E ela começou a chorar e me ver chorando, assim. E eu pensei, mas E o Cris também, ele pensou, meu, mas olha só, né? E aquilo foi tudo muito louco para mim. E a minha preocupação maior era que o Cris fosse bem. Porque, né, enfim, eu tava ali de gaiato, ganhei uma medalha de bronze. E eu pensei, nossa, só que falta essa criatura não conseguir, né? E eu vim aqui passear ainda, e daí fiquei naquela pressão, assim, ai, tomara que dê certo, tal, tal. E aí ele foi no Elite, né, 32 quilos, já tinha mais idade que os outros, ele era mais velho ali, então mas foi assim, foi uma prova que eu nunca vou esquecer, né? Eu também, só eu ali torcendo por ele, né? E, e foi do início ao fim, assim, movimentação perfeita, ele controlado, daquele jeito que todo mundo conhece, né? Eu era aquela coisa bem louca, comecei lá, loquei, atirar, voltava e para, calma, calma, e volta. E ele lá, né, com todo aquele peso que ele estava carregando nas costas, assim, fazendo aquilo de forma espetacular. E aí o que estava do lado dele era muito, muito mais novo, né? E tava assim, pare a pare com ele. E aí foi que ele chegou no ponto ali dele, que ele sabia, né, que ele tem essas medições, né, até onde eu posso ir, inclusive pela questão, né, do braço, enfim, né? E ele, né, foi até o limite dele, parou e o outro fez acho que 2 repetições a mais. E ele Caramba. a medalha de prata, né? Então, assim, foi assim, ó, muito além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar, sonhar, projetar, foi o que aconteceu com a gente lá na Grécia. Que legal. E sabe o que me também assim tá sempre passando um filme na minha cabeça e eu falo pro Cris e conto sempre quando a gente vai para os mundiais que eu nunca vou esquecer quando fizeram a cerimônia de abertura e chamaram o Brasil e nós entramos nós dois com a bandeira do Brasil e eu pensei, meu Deus do céu, que responsabilidade, né? E aqueles times lotados de gente, Itália lotada, e assim, entrando, gritando e tal. E eu pensei, será que a gente vai chegar com um time aqui, né? Entrou nós dois de mão, assim, né? Só não tinha nem aplauso. E eu pensei, será que um dia a gente vai ser um time assim, né? Como aquele ali da Itália que entrou. E olha o que a gente tem hoje. Então, Baita. assim, Terceiro do mundo já. exato.
Então, assim, quando eu olho, assim, as nossas cerimônias de abertura, que a gente entra naquela loucura, principalmente eu e o Sandy, né, que a gente vai na frente dançando, aquilo ali tem assim, um valor assim, que não tem como, né, não tem preço, como se diz, tem valor, né, então, assim, é algo que só quem viveu, assim, esses momentos, essa caminhada aí consegue dimensionar, sabe? Então é muito legal poder estar falando disso, sabe? Retomando isso, né? E eu lembro quando eu estava tentando falar com o Cris, né? Aqui para saber, né, o que estava acontecendo. Falou, pô, a prova, né, foi hoje, pô, e cartão de telefone naquela época lá, outros 500, né? E demorou pra caramba para responder, assim, foi horas e horas e horas depois que o Cris foi me falar. Aí ele falou, cara, o Robertinho bronze ou prata na elite. Quando ele falou prata na elite, foi o quê? Eu vou, como assim? Pegou prata na elite na primeira prova? E eu joguei no meu grupo de WhatsApp lá da KGB, mas foi um estouro aquilo, assim, porque era uma coisa que ninguém podia imaginar. Né? Assim, foi aproveitamento de 100%. Os dois pegaram pódio. Né? Olha o Sandy, que eu liguei pro Cláudio e não parava de gritar. É verdade. E falava, meu, o que é isso, cara? Como assim? Era o Tonho pegou prata, o Robertinha pegou bronze. Você não era Robertita ainda, você era Roberta. Cara, a Roberta pegou bronze e foi um negócio, aquilo acho que foi a faísca que fez pegar fogo no Brasil. Aquilo, que ninguém, acho que tinha nem ideia do que fazer para ir para o Mundial, qual era o caminho, qual era a preparação físico, mental, nada, a gente não tinha absolutamente nada. Né? E foi um negócio muito louco, realmente aquela participação de vocês ali. Né? Eu te E, me lembro, eu me lembro quando tu postou dizendo assim, colocando assim algo, dizendo, vocês não imaginam que a nossa primeira representação brasileira tem prata e tem bronze. Eu me lembro dessa postagem e eu me lembro disso, e daí parece que a partir dali me deu um start, tipo, ah, que importante, né? E eu lembro assim que eu fiquei pensando, né? Eu fiquei assim tão feliz por o Chris ter alcançado aquilo ali, né? Por toda a trajetória dele. E eu me lembro assim que eu queria escrever alguma coisa, né? Que eu gosto muito de escrever, gosto mais do que falar. E aí eu escrevi, lembro que eu fiz algo escrito assim, quando a prata brilha mais que ouro. que E, e, bacana. e realmente era isso, assim, era muito mais do que assim a gente podia imaginar naquele momento, assim, do que foi alcançado, sabe? Foi realmente assim, dar a cara a tapa num negócio totalmente desconhecido, chegar, a gente. Eu tinha o meu inglês do colégio ainda bem maleixo, o Cris não tinha nada, a gente começou a fazer um curso antes, e aí meio se afinou e foi, e foi tudo assim, ó, deu tudo certo os dois sozinhos, né? Né? Então, assim, e também coragem para ir, porque né, eu tinha o Lucas, nós tínhamos o Lucas pequeno, a Júlia também era pequena, e né, graças ao suporte aí da avó Regiane e do vô Roger, que estão aí na live Né? assistindo, Vi ó, que eles estão na caravana também ali, ó. já botaram Né? na caravana da Brasília. Então, eles sempre foram o suporte para que a gente eu pudesse acompanhar o Cris nesse sonho dele e me tornar atleta, né? Algo que nunca pensei que pudesse acontecer. Eu sempre fui daquelas do colégio, assim, que não ia muito nem no vôlei, nem no futebol, né? Não dava certo em nada direito. Você E fazia que nem a Larissa, você enfaixava o pé para faltar na educação física também, não? mais ou menos assim, eu, às vezes, né, eu preferia jogar xadrez, aquele tipo assim. É, eu lembro de uma história também, duas coisas que o Cris contou da Grécia, assim, que para mim foram marcantes, né? Ele falou que uma, que chegou lá e a organização, na época era a IGSF, né, que vocês competiram, não tinha
tinha disponibilizado magnésio, né? Mas eu lembro do Cris falando assim de indo na plataforma e pegando o magnésio que caiu do chão dos outros atletas e juntando o magnésio, assim, fazer um montinho de magnésio com a mão. E Exatamente. perguntou para um outro atleta lá com quem ele tinha contato por Facebook ou Orkut, né, considerando o nosso amigo do retrato, Cris, né? E ele falou que o cara abriu assim, mostrou dentro da mochila um saquinho pequenininho, que era um tanto para dividir em sei lá eu quantos atletas, então ele entrou praticamente sem chalk nenhum na peça também, quase sem magnésio nenhum, né? E lembro dessa história e depois ainda lembro dele falar que estava com a estatueta lá de premiação, passou, acho que um ucraniano, derrubou a estatueta e quebrou, que é de gesso, né? Uhum. E o cara só olhou assim, quebrou, virou as costas e foi embora, assim, uma displicência danada, né? E o Cris é muito calmo. Se fosse eu, acho que eu tinha quebrado o ucraniano em 3. Porque eu não ia conseguir me segurar, não. E aprender a falar ucraniano ali na hora. Só ia baixar o santo. Não, o Cris tem aquela, como é que eu vou te dizer? Ele fica bravo, mas ele se contém. Eu não, né? E aí eu já levantei na arquibancada e eu disse, que é isso? Quebrou o negócio, né? E ele pegou o troféu assim, olhou, só faltou chorar. E eu já quase pulando do homem, né? Furiosa. Aí, ódio que... Não, assim, sabe? Uma coisa totalmente... E eu disse pra ele, calma, calma que vai dar pra gente colar. Ai, caramba. Dose, E né? essa questão do magnésio, ela foi muito chocante pra nós, porque a gente fazia, né? Conseguia fazer, enfim, e estava acostumado com magnésio. A gente nunca imaginou É, isso, que isso poderia acontecer. e o Cris fazia na época, eu lembro que ele fazia um chalk bem grosso. Bem, Na época, né, até hoje ele falou que tá diminuindo, tá? Eu também diminuí muito meu chalk também, quase não tô fazendo. E na época a gente deixava que não tinha um pelinho ali de lugar que não tivesse coberto, né? Daí você chega a não ter, e com 32, né? exata. Bom, enfim, você também hoje compete com carga elite, né? Carga elite sem magnésio é para poucos. Não, e eu não sei se ele te contou que daí ele preparou, ele conseguiu, né, juntar um pouquinho de magnésio de cada canto que ele foi lá, nós mendigando os magnésios, nós achávamos, nós juntávamos. Quando ele conseguiu chalquear a peça dele, ele deixou pronta e ele achava que ele era o próximo. E não era. E aí era outro. E o cara entrou e pegou a peça dele. Ai, cara. Com pouco deixou e pronto, o cara pegou a peça dele. Gente, vocês não têm noção. Sabe, assim, apareceu os trapalhões, assim. Eu pensei, meu Deus, o que que é isso? E no fim, olha só, né? Quando parece que tudo tá errado, as coisas no fim dão certo por algum motivo, né? Então, foi muito louco Né? aí tudo, sabe? E, Toda essa e, pressão. e aí eu lembro também que vocês comentaram que teve um atraso violento, assim, Bom, falhas da organização, né? Então, pô, tudo bem, não é obrigado a fornecer magnésio, mas pelo amor de Deus, é um campeonato mundial, né? Pô, sem magnésio, então, assim, baita falha, né? Você deixa um monte de gente na mão ali, né? E a segunda que eu lembro que o Cris falou que atrasou, mas muito para fazer a prova dele, que ele falou que já tinha tomado lá o pré-treino, já tinha feito a alimentação dele, tinha aquecido, ele falou, foi ver, atrasou pra caramba, daí muda toda a estratégia, hidratação, banheiro, muda tudo. Né? Exatamente. E você vê a qualidade que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente fala, vai acabar a tal hora, acaba a tal hora, porque a gente roda em cima do cronômetro e se não tiver se o Sandy não cortar o cabo que alimenta toda a parte elétrica da arbitragem, né, Sandy? A gente acaba no horário certinho. É, isso daí. É, Eu, por favor. Tudo bem, Sandy, eu sei que foi um acidente, mas ou pontaria. Eu tinha a ADB inteira para cair aquele kettlebell que estava na sua mão, para cair em cima do cabo de alimentação da arbitragem, mas tudo bem. Agora, falando no Sandy, ó, ele postou lá no começo da live, a Robertinha é sempre assim, ela quer ver a vitória do Cris e nem liga para ela. E, Sandy, vou fazer um comentário de lá da Itália, onde você aprendeu a falar espanhol e inglês, Sandy. Né? Lembra que o Cris entrou para a prova dele e ele colocou as peças no chão ali com coisa de 6 minutos, mais ou menos, né? E, que nem tu falou, Roberto, né? O Cris, ele sabe bem os limites dele. Ele veio, sentou do meu lado ali na arquibancada e eu falei, o que aconteceu?
Ele falou, cara, tu não viu? Eu tava fazendo rosca direta lá, porque ele tava com o ombro bem ruim, foi antes dele operar o ombro, né? E ele falou, cara, tava fazendo rosca direta ali, não tava fazendo clean com 32, eu lembro o braço direito dele, que era só pump, assim, a veia parecia meu dedo, assim, de grossa, tudo levantado. Ele falou, não tinha mais condição de fazer nenhuma ali, não dava. Ele falou, o ombro tá muito ruim, né? Eu lembro de sentir assim, o peso da frustração dele. E logo depois disso, tava contigo ali perto da grade, acho que eu tava no meu aquecimento, tu virou para mim e falou, nós vamos ganhar essa medalha pelo Chris. Nós vamos ganhar essa medalha por ele. E que bom que deu certo, né? Porque subir naquela plataforma com tanta coisa na cabeça, Rô, mas com tanta coisa. E uma das coisas era assim, eu não vou derrubar essa peça, não posso derrubar essa peça de jeito nenhum, cara. Eu tenho que fazer pelo Cris isso daqui também, que me treinou, tem que fazer por mim, tem que fazer pelo Brasil, por todo mundo que me ajudou a estar aqui, cliente, pela Aninha que estava lá me dando apoio também, assim como sempre teve lá, você sempre esteve lá dando apoio pro Cris, e deu certo, tá? E deu certo. E você também, eu lembro de você entrar também, fazer uma belíssima de uma prova lá na Itália, e você vê como a faísca de vocês foi importante, porque você pulou de 2 para 9, né? Mais a Aninha 10, né? E participamos do primeiro relay ali também, né? Quase que eu quebro o braço, mas tudo bem. Mas foi realmente assim o ponto de partida. E hoje a gente está aqui fazendo campeonato, aqui no Brasil já maior que o campeonato europeu, né? Com uma qualidade de técnica dos atletas muito grande, com comissão técnica, a gente conseguiu fundar a confederação, a gente conseguiu a representação de entidades internacionais, a gente consegue um reconhecimento do mundo inteiro, as pessoas vêm de outros países para cá, né? E estão sendo feitas coisas aqui no Brasil que lugar nenhum do mundo está fazendo, que o Michael está desenvolvendo de sistema. O Cris mandou o áudio hoje, a Aninha escutou do lado, ela deu um pulo de alegria, que eu imagino que você deva ter dado um pulo de alegria também, né? E conta um pouco da história dos certificados, por favor, que essa é muito tua e da Aninha. Antes de contar essa, eu só vou complementar assim o que tu estava falando, que eu imagino assim aquele momento que o Cris largou as peças lá, eu sabia, né? A questão, ele foi com o ombro totalmente, né, rompido, e lá ele conseguiu detonar totalmente o ombro dele, né? E ele foi a raça mesmo. E aquilo me gerou assim uma dor muito grande, porque eu acho que é diferente, por exemplo, assim, ó, se eu vou lá e não dá certo, eu não sou dessa área, tô me desafiando, claro que a gente sempre quer ir bem, quer mostrar seu melhor, mas tipo, ok, sabe? Não é aquela coisa assim que, nossa, eu treino, minha rotina semanal é muito difícil, sabe? Eu viajo para São Borja para dar aula, eu tenho as duas crianças, é uma loucura. Então, assim, eu não me cobro tanto em relação a isso. Eu penso que o que eu faço ali tá louco de bom, sabe? Para o que eu poderia, eu sempre penso que tá bom. Então, assim, acabo não fazendo uma cobrança muito grande. Mas eu penso que uma pessoa como ele, como tu, como o Sandy, sabe, que vivem isso, que respiram o esporte, que sabem da importância. Então, assim, ó, com certeza, se eu pudesse, aquelas coisas que dizem, se eu pudesse trocar contigo, se eu fui bem e de repente o Sandy foi mal, eu trocaria com ele, de boa, sabe? Eu poderia ir mal e ele bem, porque eu sei o quanto isso é importante, né, para pessoas que levam assim o esporte com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta garra, com tanto empenho, motivando pessoas, sabe? Então isso tem muito valor, né? Então aquilo assim para mim foi muito triste assim, né? Porque a gente sabe, né, que está ali, tem muita coisa em jogo, né? E então, mas assim, ó, o que ficou daquela viagem, né, da Itália, é que
assim como ele, né, com a limitação que houve, todos os que foram, né, por ele ali, subiram no pódio, né? Então foi uma coisa muito Foi louco. maravilhosa. Ele como representante, como uma pessoa que estava, né, direcionando tudo aquilo, sentia aquilo daquela equipe. Então, isso eu valorizo tanto isso nele, porque assim, ó, mesmo com certeza ele estava dilacerado por dentro, assim, de ter sentido tudo aquilo. Em nenhum momento ele deixou de se emocionar, de vibrar por aqueles que conquistaram, né? Então, eu acho que aí que está a diferença de uma pessoa, assim, uma pessoa que está ali por amor, né? E não por, enfim, para passar por cima de ninguém. Autopromoção. Então, é isso aí. E aí, então, vamos falar de certificados, né? Então, eu e a Aninha, né, temos as primeiras damas aí, temos uma trajetória muito longa, né, e complicada. E depois que a gente começou, né, que o esporte foi sendo espalhado aqui no Brasil, né? Então, todos esses campeonatos que foram sendo feitos, a gente tinha que lidar com o negócio manual, né? Então, as planilhas, o Cris lá com a planilha dele, né? E Montando e não usa a função de soma de jeito nenhum no Excel. Eu lembro até hoje eu fazendo soma automática no Excel e do meu lado conferindo com a calculadora. Eu falei, Cris, não precisa. é, Eu falei, não, mas deixa eu conferir. Eu falei, ai. tinha que conferir tudo. E aí, na hora que começava a sair as baterias ali, era eu e a Aninha atracadas nos certificados, e era o nome, e era o peso corporal, e era o peso. Meu Deus, e olha, quando me errava, que daí às vezes não tinha certificados e reserva. Nossa, eu lembro do meio de campeonato, a Aninha sair correndo atrás de gráfica para imprimir mais certificado. Eu falei, meu, erramos muito, vai precisar imprimir mais. Nossa, foi assim, ó, e aí agora, assim, que não faz tanto tempo que a gente tem, né, quer dizer, pouco tempo que a gente tem o Michael nas nossas vidas para iluminar a nossa trajetória, a gente olha Então, Michael, e pensa assim, ó, só como foi aqui o ano passado, tu pensa, olha, nossa, como é que nós estava fazendo tudo aquilo manual, gente, que loucura, né? Então, assim, 200 e poucos certificados. Eu lembro quando a gente teve o campeonato aqui em casa, Rô, que ficava de noite ali, o Cris montando flight ali e tudo mais. madrugada, E durante o dia inteiro, que era uma porrada de prova, né? Foram 3 dias aqui de competição. Você e a Ana aqui não paravam, vocês não paravam. E na época ainda, a gente não premiava no meio do evento, a gente premiava tudo no final, então ficava calhamaço exatamente. de coisa. Eu lembro de ajudar o Cris a fazer os certificados no primeiro, lá em Novo Hamburgo, que tinham uns 50 e poucos atletas, deve ter tido, sei lá, estourando 70 provas, a gente levou umas 2 horas e pouco, porque assinava um por um na mão, escrevia tudo na mão, conferindo, nossa, e o pessoal lá esperando horas, né? E foi assim em vários eventos, né? Vários, os Opens que teve, inclusive o em Santo Ângelo, a Lise, que está aqui na live também, foi uma que me ajudou a escrever uma vez, que a gente estava, né, preenchendo lá e sempre ajudando. Todo mundo que promovia um Open, alguma coisa, a gente estava lá para ajudar, para, né, dar aquela segurança no sentido de como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? Enfim. E todo mundo entrava ali no trabalho, né? Todo mundo ia ajudando e sempre dava certo, né? Então, é legal, né, de lembrar, assim, hoje a gente não quer mais, mas é legal lembrar, né? Que fique só na lembrança, porque gente, todo mundo, Maicon Amarante, por favor, acendam 3 velas brancas, tá? Põe mel no prato, Exato. tá? E agradece o sistema que esse cara fez para arbitragem e para impressão de certificado, que está cada vez mais top. Tá melhor ainda do que o ano passado, né? O Cris passou as atualizações hoje para mim. Maicon, obrigado. Né? Não, gente, o Michael é um gênio, né? Eu disse, Ah, demais. Cris hoje de tarde, eu disse, Cris, Deus o livre, assim, ó, nós tinha que, de qualquer jeito, nós ia ter que levar o Michael, nem que nós levar nas costas, dentro de uma mala, sei lá, mas, sabe, assim, é uma pessoa que veio pra
mudar tudo, assim, no sentido tecnológico, para nos auxiliar, para mostrar direções. Então, assim, ó, o que eu acho mais legal mesmo disso tudo, que a gente constrói a nossa família Querobel, é que, assim, tem muita gente que nem eu também, que não é da área, e que vem se Uhum. apaixonando, que se apaixona, que é o esporte que consegue desenvolver, né, que ganha o coração da gente, assim, e traz as suas vivências, as suas expertises aí para melhorar coisas, né? Então, assim, muita gente, né, traz um pouquinho do seu trabalho para cá e vai melhorando as pontinhas, assim, e vai tornando o negócio totalmente, ai, cada vez melhor, né? Com tantas possibilidades, assim. Então, isso que eu acho muito legal, sabe? A gente tem aqui também o Lucas, né? Que também é professor que nem eu. E ele também, né? Super envolvido, né? Questão dos crachás, enfim. Também, né? A Lise também não é da área. Tá sempre envolvida, sempre nos ajudando, sempre trazendo alguma coisa. Paty Mello, A né? Nossa, a Paty, imagina, né? Com toda a habilidade que ela tem aí nas redes sociais, né? E olha aí, mexeu com tanto, né? Com a visibilidade da nossa equipe, com a visibilidade do que a gente vem trazendo, vem trabalhando. Então, assim, vários, né? Não vou citar todos, porque cada um traz um pouquinho do que é seu para agregar, né? Então, isso que eu acho mais bacana, assim, desse esporte, né? É um esporte que é para todos, né? Sem meias palavras, assim. Todo mundo diz, isso é para todos. Querobel é para todos. É para velho, é para novo, é para para pessoa que tem deficiência, que não tem deficiência, que tá afim, né? Então, assim, ó, basta ter vontade. Querobel não precisa ter dinheiro para fazer. Então, assim, ó, é aquela coisa de que realmente é um esporte muito inclusivo, né? Que é aberto aí para as pessoas se apaixonarem, né? Sabe que teve um rapaz que começou a me seguir, tá aqui na live, Maurão, lá de Maracaçumé, interiorzão do Maranhão, 300 quilômetros de Belém do Pará. Começou a me seguir nas redes sociais e eu achei curioso o kettlebell que ele estava usando. Lá eu dei uma olhada naquilo, como é que você fez esse kettlebell? Ele fez com cano de PVC, né, trançou arame, enfiou uns pregos ali, usou uma bola de futebol de molde e fez com cimento, né? E alguns ele fez cantinho quadrado, assim, ó, com aquele joelhinho do cano de PVC que a mão pega, não consegue deslizar, e outros ele esquentou no calor lá com a esposa dele, né, a dona Michele, dando bronca lá, porque ele estava esquentando o cano de PVC no fogão e tal, e usando cimento para construir kettlebell, e construiu kettlebells de até 15 quilos com isso. E eu vou te falar que uns ficaram muito parecidos com o ProGrade. E o cara treinando pra caramba. Eu fiz questão de entrevistar para entender como é que era essa construção dele, do kettlebell de concreto. Fiz uma live com ele para entender. Eu falei, olha, quando o cara tá afim, merece ajuda. Daí eu dei o meu programa online para ele, né? Eu, Cláudio. E ele de 21 dias, eu vou te falar, ele é o cara mais ativo que tem no grupo. É o cara que mais posta, é o cara que mais participa. Maurão, sei que você está vendo. Parabéns que hoje ele conseguiu me mandar o vídeo, encaixou o jerk com o segundo dip, né, que ele não estava conseguindo encaixar. E um cliente meu de personal aqui, o Brunão, é um cara executivo de uma grande empresa aqui, ele viu essa história e se sensibilizou. E ele falou, cara, pega o endereço dele, né? E hoje o Maurão recebeu o primeiro jogo de kettlebells de ferro lá na casa dele, lá em Maracaçumé, lá no interiorzão, né, recebeu dois kettlebellzinhos de 4, dois de 6, um de 8, um de 10 e um de 12 quilos. São os primeiros kettlebells da cidade dele, inclusive. Aí. Então, Maurão, aproveita, cara. Aproveita e tá em todas as lives aqui. O cara, é isso que você falou. Quando quer, vai e faz. Tá? Tem uma cliente minha que ela não tem o kettlebell, ela passou um cinto no meio de uma anilha, sabe? E eu comecei a desenvolver alguns outros movimentos que dava para fazer com um cinturão, uma cinta mesmo, de prender calça na anilha para poder oferecer mais para essa cliente. E o pessoal fazendo com mochila, às vezes, né?
Então, mano, pô, não tem desculpa, né? A desculpa é fácil, qualquer um dá desculpa. Foda é ir lá e se virar e fazer, tá? E se mexe porque, ó o Maurão aí, ó, eu aqui. Parabéns, Maurão, você é foda, hein? Que E, meu, legal. é isso, energia movimenta. A energia movimenta o mundo. Assim, a gente sabia que tinha que melhorar os certificados. Pô, a gente está num nível que não imaginava estar anos atrás, né? A gente sabia que tinha que melhorar a organização do evento. A gente está num nível inimaginável perto do que estava anos atrás também. A gente sabia que tinha que melhorar a condição dos atletas. Pô, o tamanho que está essa seleção, né? A gente sabia que tinha que melhorar o uniforme. A gente sabia, pô, tudo vem sendo construído, né, nesses 10 anos, né? Então, olha, que diferença, tá? Que diferença. E, pô, eu só tenho a agradecer a vocês. E tem uma geração nova, né, vindo e você tem dois dessa geração nova. Queria que você falasse como é que você se enxerga como mãe ali, tendo a Júlia, que está na live, que eu vi que ela entrou, e tendo o Luquinhas na plataforma competindo, ali, junto com a família Tier toda. Conta aí. Ah, é a mesma coisa que eu disse, né? Não tem preço, tem valor, porque a gente tá junto, assim, num espaço saudável, assim, no sentido de que existe muito exemplo bom que criança precisa ver, que precisa sentir, tem nessa família, né? Nessa família Querobel. Então, assim, eles estarem presenciando momentos como os que a gente faz, eu acho que faz toda a diferença, né? Eles não precisam, eu sempre digo, né? Ficam frustrados com aquela coisa que a criança ainda tem do ganhar e do perder, né? Que a gente sempre diz, não precisa ganhar de ninguém, tu tem que fazer o teu melhor. Tu tem que estar ali vibrando por aquilo que tu está fazendo, né, sentindo o que tem de bom para estar ali, né? Que as pessoas que estão ao teu redor, é a tua família, os teus amigos, é as pessoas que torcem por ti. Então, esses exemplos que a gente pode passar para eles de parceria, de solidariedade, de estar ajudando sempre aquele que está ali, independente da condição dele, seja com uma dica, seja com um abraço, seja com um chalque, seja com o que for, eu acho que eles vivenciarem isso, para mim, já está de ótimo tamanho, né? Então, assim, Legal. eu fico muito feliz de ter eles junto, né? O Lucas está numa fase muito futebolística, né? Inclusive, o Uhum. Cris, ele num jogo agora, ele tá olhando a live e tá lá no estádio com. Uhum. Então ele tá fissuradão, assim, no futebol, enfim, que é da idade também, né? Uhum. Mas ele não deixou de lado, né? Então, assim, é uma coisa que a gente sabe que, enfim, eles vão fazer as próprias escolhas, né? E, na verdade, não foi algo imposto pela gente. Eles foram... Aquilo foi fazendo parte, né? Vamos dizer assim, da rotina. Porque eu lembro de levar a Júlia no bebê conforto, assim, pra academia e botar ela na minha frente, assim, ela deitadinha e eu lá, né, fazendo. E o Lucas a mesma coisa. Então, eles têm até um, um vídeo de Dia dos Pais da Júlia que a gente se emociona, eu fiz quando a gente olha que ela era menorzinha, assim, e aí a homenagem era meu pai era sobre atletas, assim, tipo, meu pai joga, bom de bola no sentido de é bom em alguma coisa. E aí a Uhum. premiação girava em torno de cada um fazendo um esporte que representasse seu pai. E aí entra a Júlia com o querobelzinho rosa dela e lá e meta querobel lá no meio do pessoal e todo mundo olhando ela, porque, né, ficou com uma bola, empurrou a bolinha e ela lá muito, e vai, é como se tivesse que fazer um pace ali, né? E foi tão bonitinho aquilo. Então, assim, é aquela coisa de olhar, de sentir aquilo, né? Sentir a sua. E fazer, né? A Júlia tem várias histórias, porque as fotinhas que ela tem de criança ali, sempre chorando, né? Eu acho que o Sandy é um que acompanhou sempre, né? Ela começava a fazer e começava a chorar enquanto ela estava fazendo. Tu Eu lembro, lembra, Cláudia? eu lembro de arbitrar uma prova dela chorar na minha frente. Aham. E na PUC,
Eu lembro disso que ela faltava acho que 2 minutos, 3, ela começou a chorar desesperadamente, soluçava, e aquela PUC todo mundo que tava olhando ali parou e todo mundo começou a chorar junto com ela. Ai, pobrezinha que ela tá chorando. E ela chora de emoção, de, sei lá, se ela, né, algum sentimento assim, ou aquela apreensão de meu Deus, será que eu vou conseguir? De repente relaxa e bota pra fora. É aquele choro que vem, né? E, Uhum. e aí a gente vai lidando, assim, né, com esses sentimentos deles que para nós também, né, são difíceis de lidar, imagina para eles, né? Então, eu acho que é muito bom, assim, a gente viver isso em família, né? Então, É muito bom. Eu lembro aí em Santiago, né, porque, para quem não sabe, né, essa família vai longe, que eu fiquei hospedado na casa aí da Robertinha e do Cris, e vovó Rejane e vovô Roger, né, tomando conta da Maria Luísa, né, ali com um cobertorzinho, com uma madeira quente, né, e tudo mais. Eu fiquei no quarto de hóspedes ali de vocês e chegou a noite, né, eu tinha feito narração, né, da arbitragem o dia inteiro, e a Maria Luísa tem um kettlebellzinho de plástico, assim, né, da Fisher Price, que não pesa nada aquilo. E ela para na frente da cama, coloca o kettlebell no chão, segura com a mãozinha, fala, conta, papai. Eu fiz as três, eu filmei isso, né? Tenho filmado ela, 3, 2, 1, start, ela começa a fazer snatch. Ali, aí o quarto de hóspedes ali, né? E é isso, né? É o exemplo que arrasta, né? Então, isso é muito bacana também, né? Hoje a Maria Luísa está numa fase de fazer levantamento terra, né? Ela está pesando 15 quilos, está levantando 12 do chão já. nossa, Quase 100% do peso corporal, né? E, mas é muito bacana, isso é muito bacana. Mas dessa visão toda, Rô, dessa tua experiência toda, todos esses anos de Open, de estadual, de brasileiro, de sul-americano, de regional, de mundial e tudo mais, diz para mim, o que você vê ainda que dá para a gente melhorar no Kettlebell Sport? O que dá para crescer? O que dá para mudar? O que dá para incluir? O que futuro que você vê? Como é que você pensa o futuro? Ou que planos que você tem para o futuro? Ou o que você pode dar de sugestão? bom, eu vejo um futuro grandioso, né, para esse esporte, assim, porque eu acho que basta a gente olhar, né, poucos anos atrás, com o que eu falei até aqui, que começar com 2 pessoas e hoje a gente tem um time, né, um time que mete medo, né, não dá para dizer que não, um time que é reconhecido, né, 48 atletas classificados hoje a gente tem, se eu não estou enganado. exatamente. Então, assim, eu acho um grande feito. E a gente pensar assim, ó, não só em mundial, mas no número de atletas que a gente tem espalhado pelo Brasil inteiro, né? Plantando e distribuindo essa sementinha aí, quantas pessoas cada um carrega consigo, né? Com esse esporte. Então, assim, vejo também essa nova geração, né? A gente falava muito lá na academia, comentava, né? Eu e a Liz, assim, ela falou, ano que vem não pretendo ir e tal, agora tá na hora do Vitor seguir, né? Ela fala do filho dela. Eu digo, eu penso a mesma coisa, tem, não que, né, é maravilhoso, é bom estar, mas assim, parece que a gente quer mesmo deixar um legado, né? E eu acho que o legado é esse, é mostrar para eles o quanto é importante, quanto o esporte é importante na vida das pessoas, o quanto ele pode mudar e o quanto tu não precisa ser alguém especial para ser um atleta, né? Basta se dedicar, basta querer, né? E eu acho assim que a gente vem, cada um no seu estado, com as suas condições, vem trazendo muita gente para isso, né? E o que a gente viu até, inclusive, há uns meses atrás, que nós participamos de um Open lá em Santo Ângelo, que a gente viu o pessoal do projeto deles, das escolas, né? Muito, muito jovem, muita criança, muito competindo. Então, assim, ó,
Que maravilha, é isso que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas conheçam, que as pessoas pratiquem, que as pessoas se identifiquem, né? E percebam que, eu não preciso, eu não sou bom de bola, eu nunca vou ser uma, tá? Eu gosto, mas nunca vou ser, sabe? Todo mundo pode ser se quer, né? Então, assim, como é um esporte muito inclusivo, eu vejo que ele tem um futuro muito promissor, sabe? Muito promissor nesse É. sentido. E principalmente porque, claro que todo esporte mexe muito com a, com o mental, né? Com a Uhum. condição das pessoas. Mas o querobel, acima de tudo, né? A gente sabe que é 50% uma coisa e 50% outra. Então, assim, em tempos atuais, que a gente fala tanto em saúde mental, que a gente vê tanta gente abalada, que a gente vê tanta gente em situações descontroladas emocionalmente, né? Tu poder praticar um esporte que te faz tu fazer com que o teu mental ele seja a chave da virada, eu acho que tem assim um grande valor, sabe? Um grande valor em tempos atuais de tantos sintomas, de tantos problemas de saúde mental, né? Então, eu acho que ele tem tudo para dar certo, para ser um grande esporte, né? Assim, praticado por muitas pessoas. Bacana. Bom, teve muita gente que comentou desse lado do mental, né, de extravasar. A Patrícia comentou muito na entrevista dela também, de treinar e botar muita coisa para fora, né? A Lari que está falando aqui, ó, grande ponto, Roberto, saúde mental é hoje o valor mais caro, né? Acho que é o bem mais caro de maior valor que a gente tem hoje também é a saúde mental. E é isso, né? O pessoal você desestressa, você muda o foco, você consegue ter uma quebra de rotina, você consegue cuidar do corpo ao mesmo tempo. E você tem que estar muito presente, né? Você tem que realmente estar muito para você ali na prática do kettlebell, né? E eu falava anos atrás, antes de entrar pro kettlebell esporte, que a arte marcial era a minha meditação. Então eu ficava lá no tatame 1 hora e meia, duas, resolvendo problemas, né? E hoje eu falo que o kettlebell é a minha arte marcial, o kettlebell é a minha meditação, o kettlebell esporte é a minha higiene mental, né? E foi inclusive assim, no final da Covid ali, eu entrei no quadro depressivo bravo, porque eu perdi muito da minha memória recente, perdi a habilidade de fazer cálculos matemáticos, inclusive, que estão relacionados com a memória recente, né? Então eu cheguei a esquecer o nome do meu cunhado, assim, e eu gosto dele, né? Nem cunhado que eu não gosto, eu gosto, né? De olhar para isso daqui e não lembrar que isso daqui chamava capinha, sabe? Eu ia aqui do lado fazer um trajeto de 15, 10 minutos de carro, eu parar assim completamente perdido no meio do trajeto e não ter ideia de onde é que eu estava, sabe? E muito do que, assim, porque, imagina, né? Eu com orgulho de ter doutorado e o caramba, aquelas coisas todas, né? E de repente eu me vejo quase inútil, assim, pós-Covid. Foi uma Covidzinha que me derrubou uma semana, sabe? Então, eu falei, vou fazer o que eu sei, né? Então, eu voltei a ler muito e voltei a levantar muito peso. Ainda me pegou muito a parte respiratória. Eu comentei, né, numa outra live também que quando eu fui lá para Santo Ângelo, lá na Full Life, eu estava com uma meta pessoal ali de fazer um monte de snatch, porque aquilo para mim era uma das marcas de eu ter superado a Covid, né? E a sequela neural ainda tem um pouquinho ainda, né? Minha matemática eu tô que nem o Cris, conferindo tudo na calculadora porque não dá mais, né? Mas pelo menos eu parei de esquecer o nome das pessoas e eu consigo chegar nos lugares, né? Já mudou bastante, Melhorou. já tá bem legal. É isso aí. Ah, Rô, Hum. não tenho palavras para te agradecer por estar participando aqui e tá sempre junto com a gente, tá? Eu tenho muito a agradecer a você, ao Cris, ao teu pai, tua mãe, por sempre acolherem a gente muito bem, por cuidarem da Maria Luísa, tá? Por ter me recebido já na casa de vocês algumas vezes, né? Por estar sempre dividindo ali e dar puxão de orelha quando é necessário. Então, aceito muito bem, inclusive.
Sempre, eu vou agradecer. Eu acho que só faz por crescer, né? E a gente só puxa a orelha e só chama a atenção de quem a gente quer ver melhor, né? E queria que o pessoal mandasse, primeiro perguntar uma coisa, quais vão ser tuas provas lá em Brasília, né? Bom, então as minhas provas, eu sou teimosa, né? Então vou de novo nos 24 quilos, né? O walk 10 minutos com 24 quilos. E vou fazer maratona 20 quilos. Então, Show. isso é outra coisa que eu queria falar, assim, que, bom, quando minha primeira competição foi com 16, segunda com 16, terceira, e quando eu consegui atingir o máximo do que eu sou capaz de fazer com 16, né, que inclusive eu tive o recorde, né, mundial na minha categoria de peso, enfim, com os quilos, que eu fiz 132 repetições em Portugal. Eu queria um novo desafio, né? E infelizmente, né, o próximo desafio não poderia ser com 20, que isso está muito errado, inclusive deveriam rever essas regras. A gente tinha que ter com 20. Mas enfim, é um baita de um salto, né? De 20 para 24. Para ser sincera, assim, nunca imaginei que eu conseguiria. E quando eu quis esse desafio assim dos 24, que foi lá na Hungria, eu me lembro que o Cris falou assim para mim, eu disse para ele: "Ai, será que eu vou, né? Porque não vai dar bom assim, né? Mas e ele disse assim para mim: "Tu quer ganhar ir para sabendo que tu vai ganhar um negócio, sim, que tu já tá tipo, o negócio já tá Qual concurso? consolidado, sabe o resultado que tu vai ter. Ou tu quer se desafiar em algo que tu não conhece, que tu vai testar. E eu disse, segunda opção, com certeza. Porque eu acho que a vida é isso. A vida é um ciclo, né? E para mim, ganhar não é o mais importante. Eu acho que ganhar faz parte, mas eu acho que o processo para chegar até ganhar, ele é muito valioso. E eu tento passar isso para as crianças, porque o mundo hoje é muito competitivo, né? É muito difícil a gente lidar com isso. E eu lembro da. Eu sempre conto essa história que o Sandy gosta, que o Cris, que a gente estava na Hungria, e aí o Lucas olhando a premiação, e o Cris ganhou em número de repetição agora eu não me lembro de que de que país era o cara, mas era bem mais assim, mais magrinho que ele, mais novo, claro. E ele ganhou pelo número de repetições, mas pelo coeficiente o Cris ficou em segundo. E aí o Lucas olhou aquilo, né? E daí nós fizemos uma chamada de vídeo de noite. Oi, filho, o pai tirou segundo lugar e tal, não sei o que. E ele, pai, eu não acredito que tu perdeu para aquele Bostinha. Ah, que massa! Nada, assim, ó, a expressão dele, assim, no vídeo. Pai, eu não acredito que perdeu para aquele Bostinha. E aí eu fiquei pensando, e eu disse assim, pra te ver, né? Então, assim, daí o Cristian dizia, filho, não é que o pai perdeu, assim, o pai fez mais. O que ele vai entender de coeficiente? O que eu entendo é que ele tá no primeiro lugar e tu tá no segundo. Acabou a história, foi ponto. Para, acabou a história. Não, e o que eu quero dizer, assim, é que é tão, pelo menos pra mim, né? Pra mim, claro que cada pessoa, ela tem o seu modo de ver, tipo assim, ó, eu pra mim é importante eu ir lá e ter. E ficar em primeiro lugar, então, isso é importante. Claro que é, para mim também é. Só que assim, Uhum. eu sempre digo assim, meu Deus do céu, eu já acho que ir com 24 quilos, com meu peso corporal, primeira coisa tem que ter coragem. Então, assim, ó, se tu é um ser corajoso no mundo de hoje, já é maravilhoso. Então, assim, primeiro, ter coragem. Segundo, se desafiar, porque o mundo é cheio de desafios, né? Então, assim, ó, se a gente não botar a cara a tapa e achar que eu vou indo assim porque nesse caminho eu sei que dá certo,
eu não vou olhar para o lado, eu não vou ver. O que de repente eu vou estar deixando de viver por ter medo ou ter receio de algo que eu não conheço, né? Então, então assim, ó, eu poderia, né, com o que aconteceu comigo lá na Hungria, ter jogado a toalha, não é para mim, né? Foi muito ruim e tal. Claro que foi pior do que eu imaginava, porque nos treinos eu ia muito melhor do que aconteceu lá. Uhum. Mas esporte é isso, né? Um dia a gente tá bem, outro dia a gente não tá. E eu acho que eu tive coragem, tive muita coragem de enfrentar isso. E vou. E enquanto eu não dominar esse bicho verde, eu sigo em frente, porque se tem uma coisa que eu tenho é persistência. Eu dou um apelido, né, para as cores do Kettlebell. Esse daí eu chamo de Incrível Hulk. É. O Rosinha eu chamava de Peppa Pig, né, que era o de 8 quilos, que a cor mudou para azul, então eu chamo de Pocoyo agora. E tu sabe que nesse campeonato que a gente foi, o último lá em Santo Ângelo, nossa, pensa numa pessoa feliz. Eu não ganhei, eu fiquei em segundo lugar. Mas pensa numa pessoa realizada que fez 56 repetições com 24 quilos. Caraca, Eu, realizada, bom. feliz da vida, perdi para uma pessoa maravilhosa, que acho que inclusive está nessa live, que é a Lid, que é um monstro que vocês vão ver essa guria nas plataformas agora lá em Brasília. Ela é espetacular, ela é de um coração gigante, vai ganhar o mundo aí com certeza. E eu assim, ó, eu com certeza, eu disse, Lid, esse 56 não é meu, é um pedaço teu, porque eu fui no embalo dela. Quando Legal. ela foi indo, eu já na minha cabeça, né, sempre eu estruturei que na minha cabeça não ia conseguir passar de 50, que a gente não deve fazer isso. Quando eu vi que ela cruzou ali, ela foi indo, eu disse, não, mas vai mais um pouquinho, né? Para não ficar tão feio. E eu disse, a Lid me puxou, né? A Lid me puxou e aquele 56 ali tem mérito dela. E isso que eu acho, assim, ó, que é o mais bacana. É, assim, é a gente torcer por quem tá do lado também, né? Então, assim, Uhum. hoje, a gente tava treinando hoje e eu falei para a Lise que a gente vai competir, mas enfim, não somos da mesma categoria de peso, mas vamos estar competindo em função do coeficiente. E o que eu tenho, assim, eu fico cuidando ela para ela não largar e ela fica. E quando ela larga, eu me desmotivo. Sabe aquela coisa que tu quer, que não é só teu, que não é, tu não tá só pensando em ti. Então, por isso que eu acho que esse esporte ele é muito incrível, assim. Porque tu poder pensar na pessoa que tá do teu lado, tu poder, assim, vibrar com a alegria dele, eu acho que isso que é mais valoroso, sabe? Agora na nossa última viagem, então foi lá na Polônia, foi lindo também de ver a Cássia, né? Que pela primeira vez Legal. foi para o Mundial, a esposa do Michael, e ela foi com 16 quilos, assim, com muitos medos, com muitas, né, inseguranças, né, fez o que ela pôde lá, com bastante garra, e ela conquistou medalha. Nossa, fiquei tão feliz com aquilo, sabe? Porque eu pensei assim, ó, gente, sabe quando que eu me lembrei, sabe quando tu vai assim sem expectativa, que nem eu fui lá na Grécia, e quando tu vê assim, tá brilhando ali no peito, né? E disse, nossa, isso é muito bom, né? Então, eu acho que o mais importante é isso, né? É se desafiar, é não esmorecer, né? No primeira tropeço, assim, porque eu penso assim, a vida é que nem um esporte, né? A gente esbarra, a gente tem que reconstruir, a gente tem que ver onde a gente errou, tentar consertar um pouquinho, anda mais um pouquinho, faz de novo, daí tem outra chance, vai indo, vai indo, vai indo e vai construindo uma história. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim, na meu ver, sabe? Bacana demais. Você estava falando de estar sendo puxada ali, né, pela Lídia ali, e a Paty Mello falou, isso aí.
perder com dignidade, que nem eu e a Nick no Campeonato do Sudeste. A parte tinha participado, né, tinha feito a maratona 20 quilos lá em Brasília, lá com o Rafa, né, no... Opa, acho que sumiu aqui. Ué? Acho que fechou a tua câmera, voltou, né? Lá na feira, que é o Brasília Capital Fitness, se não me falha a memória, e ela falou que fez 128 repetições. Daí chegou aqui, ela veio para a Masterclass do Kostov, né, aqui em São Paulo, e falou, pô, sobrou uma vaguinha aí numa plataforma para eu fazer a prova de novo. Eu sei que vai valer é outra que eu fiz online, né? Eu falei, ó, vai ter aqui, tem um buraco na plataforma aqui, vem e sobe. E foi uma semana exata de diferença. Ela pulou de 128 para 200 porque ela foi sendo puxada pela Nick, que estava do lado. Né? É Como isso. é que pula de 128 para 200 com carga elite? Né? Então, pô, 72 repetições de diferença, né? Se for pegar, é mais de 50%. Exatamente. Né? 50% seriam 64 repetições, meteu mais de 50% de aumento de performance em uma semana. Mas não tem professor de educação física que explique isso. Não. Não tem teoria de treinamento que explique isso. E isso é muito louco. E também, Rô, que você falou assim, né, de torcer pela pessoa que está do lado. Eu entrei numa crise de não conseguir completar a prova, depois lá da Itália em 2018, que eu me cobrava pra caramba, eu falei, não, tem que ir bem, tem que ir bem, tem que ir bem. Eu entrava nervoso pra caramba, eu comecei a entrar num ciclo de passar mal antes de todo o campeonato. E comecei a não completar provas seguidamente. Né? E eu lembro de lá na PUC, né, eu lembro de estar do lado do Giovanni Della Valentina, numa prova de snatch que eu não completei. Eu lembro de estar do lado da Dani, pela Libera, né? Na outra prova também, eu estava com 2 de 24 no talk, que eu não completei, e eu lembro de estar do lado do Rafa Lavarda, na prova de jerk, que eu também não completei. Nem completei, eu só completei a maratona. Né? Eu fiz para 4 provas, só consegui completar a maratona com o Alck 24. Mas em todas as provas que eu não completei, eu fiquei gritando para incentivar quem estava do lado, fiquei gritando para incentivar a Dani, fiquei gritando para incentivar o Giovanni, fiquei gritando para incentivar o Rafa, ali, o tempo inteiro. Né? Então, eu sempre torço por todo mundo, porque eu acredito que isso, para a pessoa, faz uma diferença violenta. E quando tem alguém do meu lado me incentivando também, eu me sinto completamente diferente, sabe? A energia é outra. Então, eu fico sem voz, mas eu entrego. Se eu não for o melhor atleta, eu vou ser o melhor torcedor que pode ter ali. E o meu Né? histórico de treino é sempre em dupla ou em trio, assim. Eu comecei a treinar, a minha dupla era a Ellen, né, que tá aí até olhando a live, minha amigona, e a gente sempre treinou junto. Ela é uma baita atleta, né, e teve que parar aí, questão da lombar dela. Mas ela também, assim, eu lembro que quando uma parava, a outra se desestimulava e quantas competições assim que deu uma zebra em uma das duas e que daí ficou aquela expectativa, vai por mim que eu tive que parar, ou enfim, né? Então tem essa sintonia muito forte. Outra também que é a minha parceira de treino, que tá meio fugida aí, que a gente tem que laçar de volta, é a Dani, né? Então tá aí a Dani. Chamei ela para live também, viu? Ela tem que participar. A Dani, nosso maior exemplo daquilo que a gente estava falando no início da live, né? Que não tem desculpa, né? Então, assim, eu acho que é bem isso, assim, a gente ter essa sintonia, ter amizade, saber que pode contar com quem tá ali do teu lado, né? Que tá fazendo contigo, assim, o melhor que pode. É, é o melhor que tem. Eu sempre digo assim, se tornou para mim o Querobel ir para academia é um momento de prazer, de alegria, porque a gente tá entre pessoas que a gente gosta, com os mesmos objetivos, com as mesmas vivências, vamos dizer assim, né? Partilha aflições, partilha vitórias. Então, assim, como é bom, né? A gente
poder contar com essas pessoas e ter essas pessoas próximas, né? E eu acho que o Querobel Esporte, o time brasileiro em especial, ele é isso. Ele é acima de tudo isso. E a maior prova de que é um time unido para o que der e vier, e não só no momento de festa, que é um time unido para o que der e vier na plataforma, é a trajetória que a gente falou desde o início aqui dessa live. É começar por 2 pessoas e nós termos hoje 48 representando o Brasil, um puxado pelo outro, e com um brilho e uma preocupação e um empenho que pode ser que seja por estar nesse time, mas eu pouco vejo nos outros. Pouco vejo. Eu duvido muito, assim, em outros times, alguém que está competindo ao teu lado, com a mesma carga que tu vai lá e dá uma dica para essa pessoa de como é que tu se preparou, assim, de todo o coração. Não tem aquelas eu vou dizer que eu tô meio ruim no meu braço, né? Que eu não vou fazer muitas. Não, né? De dizer assim, ó, para esse campeonato eu vou fazer essa estratégia, porque o Cris, ele me disse que eu, né, deveria começar com esse braço, enfim, porque pode ser que, né, em função disso, boa ideia, vou tentar. Tu passar as dicas, assim, para as pessoas, porque tu quer que as pessoas possam ir bem, que as pessoas possam ser felizes naquilo que elas estão fazendo, independente de serem teus concorrentes ou não. Então, assim, eu vejo isso no time brasileiro. Eu vejo sempre isso no time brasileiro. Eu vejo aquele que talque, que alcança a água, que te abraça na hora do não deu certo, do que vibra contigo, do que olha no teu olho e diz, vamos lá, não baixa essa tua cabeça, né? De pessoa que tá quase entrando na plataforma e some no meio do ginásio, e aí é resgatado por uma palavra, por um olhar, por uma palavra de força e de dizer assim, ó, tu veio aqui e tu vai fazer o teu melhor e eu vou estar aqui contigo. É isso, o time brasileiro é isso. Eu sempre vejo isso no time brasileiro. Claro que como em tudo, em qualquer segmento, em qualquer situação, vai ter, né? Nem todo mundo pensa assim, ou nem todo mundo acha que é isso. Com certeza, né? Não existe lugar em que seja, mas eu tenho certeza que é a maioria. Que é a maioria desse time que pega junto, que tá junto e que eu acho que isso fica evidente quando a gente se encontra uma vez por ano. A alegria de rever uma pessoa que parece que tu tá ali convivendo todos os dias, né? Então, assim, ó, que sentimento é esse, meu Deus do céu, que faz com que a gente queira estar junto, com que aquele momento seja espetacular, que a gente quer estar mais perto de pessoas que a gente não convive diariamente. O que é isso? Né? Que sentimento é esse? É o povo do perrengue, né? Exatamente. Então, assim, Perrengue une, né? A gente passa um baita do perrengue junto e eu acho que o fato da gente saber, né, que o kettlebell é bom porque é ruim, que se ficar pior, melhora, né? Eu acho que isso cria um grude, né, entre a gente, né? E é isso, qualquer coisa que você puder fazer para melhorar uma vírgula a vida da pessoa, você vai fazer porque você sabe que também aquilo tem um reflexo, né? Isso tem volta. Para mais ou menos volta para você de algum jeito, né? Porque é um comportamento do grupo. Né? Se A ajuda B, com certeza B vai ajudar o A, ou C, ou D, né? O exemplo, então, palavras inspiram, mas o exemplo arrasta. E bom, eu, assim, mundial só fui uma vez na vida, mas o que eu vivi lá para mim é inesquecível, né? E seja o que for, no mínimo mais uma vez na vida eu quero voltar, né? Se puder voltar esse ano aqui na Itália,
vai ser bem especial, né? Voltar quantos anos já depois, né? 6 anos depois já. Vai ser bem legal. Agora, o Rafa tá bem concordando contigo, a Paty também. A Lisiane colocou aqui, verdade, Roberto, essa união nunca vi igual. E o teu filho Sandy, né? Seu favorito, Meu primogênito. é que é primogênito, coloca. Eu tive um exemplo do que é a união. Aquele abraço no Mundial da Polônia foi inesquecível, né? E foi aquele perrengue lá da Federação Italiana ter entrado com recurso contra a prova do Sandy, né? E ficou um clima tenso ali, todo o pessoal assistindo as duas provas 2 vezes até sair a confirmação do resultado ali, uma baita de uma tensão, né? Uma baita de uma tensão. Não foi fácil o negócio. E a gente aqui no Brasil não estava sabendo de nada, né? O Sandy é uma das pessoas que pode dizer isso com muita propriedade, de que não que a gente tá sempre junto na alegria e na tristeza, né? Então, assim, tem aquela história engraçada que virou graça, né, dele ter perdido o avião, mas assim, só quem sabe, né, o que passa isso, que consegue dimensionar. Então, assim, ó, o que a aflição que ele passou, eu e o Cris vivemos junto com ele. O Com certeza. tempo inteiro. Então, assim, ó, de não largar a mão nem um minuto. Assim, você tá lá, ganhou, vibrou, estamos lá pulando, fazendo aquela algazarra que a gente faz, mas agora, quem é que tá me acudindo ali na hora que eu não sei para onde correr, né? Então, assim, não é só ele, nós também, quando a gente não sabe para onde correr, sempre tem alguém de braço aberto esperando. Então, é isso aí, é isso que faz a diferença, né? Então, assim, eu sou muito grata por ter me tornado atleta de Querobel e ser do time. Que legal. Ah, e o Sandy, você falou agora, eu lembrei a história, né? Que a gente estava em Roma, ali o Sandy pegou o trem e o trem parou porque teve um incêndio no meio do caminho, né? Na volta ali, indo no retorno, né? Para Milão, queria pegar o avião saindo de Milão, né? E acabou chegando o avião, tava decolando já estava com o embarque encerrado, né, já tinham despachado a mala e tudo mais. Eu, no lugar do centro, sei lá, acho que eu catava só o troféu, a medalha, largava, largava tudo para trás, dava um jeito de entrar no avião, largava a mala no aeroporto. E eu lembro do Sandy falando com a gente estava sentado jantando ali, e ele falou assim, ó, tem meia hora de acesso na internet aqui para cada e-mail, e todo mundo do time mandou todos os e-mails que tinha para ele usar. Sim. Ali também. Eu lembro que eu tinha o e-mail da empresa, eu mandei o da empresa, mandei o meu, mandei o da Ana, mandei um e-mail alternativo, todo Foi mundo todo mandou para mundo ele em na internet. aquilo, assim. Então, assim, ó, é isso que eu digo, sabe? É muito além do que vibrar na vitória, né? Muito, muito, muito além disso. Então, isso é muito bacana, né? A gente ter essas lembranças aí, essas memórias e saber que tem com quem contar, né? Então, a gente tem muita história, né? Vixe, nossa senhora. dá, dá pra fazer a Barça do Kettlebell aqui. Acho que tinha pensado em fazer um livro, acho que já dá pra virar uma Barça já. A Aninha tá comentando aqui, a gente tava tomando sorvete quando o Sandy avisou. Mas tu sabe que aí eu lembro assim que a gente foi dormir, né? E ele ligou assim desesperado que ele precisava, né, de apoio e tal. E aí eu disse assim, Cris, vamos ir agora, de madrugada, que chegou meu jogador, ó. E aí, Luquinhas, tudo bom? Uhum. Tô levando um presente pra você lá em Brasília, viu? De futebol. Nada. E aí eu disse, Cris, vamos agora, tipo, de madrugada. Não adianta, Roberto, a gente ir agora, a gente não vai nem conseguir um transporte para ir. Não, vamos agora, vamos dar um jeito, não sei o quê. E ele assim, ó, não vai mudar nada a gente dormir agora e ir, porque a gente não vai conseguir chegar lá nesse. E eu assim, eu fiquei o tempo inteiro pensando na aflição que ele tava, sabe? Eu queria imediatamente, né? Porque assim,
Gente, Sente junto, né? porque eu penso assim, com qualquer um que acontecesse, tu gostaria de estar amparado, né? Então, Hum. assim, né, eu sempre penso isso, que a gente sempre faz aquilo pelo outro que a gente gostaria de receber, né? Então, tem muitas histórias aí que a gente que viraram piada, claro, né? Porque o que mais a gente sabe fazer é isso, né? Mas que lá no fundo, quando a gente retoma elas, a gente sabe do que elas representam, né, no dia a dia e no que a gente acha valoroso hoje, né? É isso. Pois é, muita história, Roberta. Gente, deixa eu pedir para. Eu tava lembrando mais coisas da Itália ainda também. Que era nessa do Sandy ter ido para o aeroporto, na véspera, tava andando eu, ele, o Guto e a Aninha, a gente tava vendo umas igrejas lá. Olha o Léo Mello. E tinha alguma conta ali que a gente fez para acertar e eu acho que era a viagem do trem, inclusive, né? Que era coisa dos 40 euros ou 60 euros, uma coisa assim, a viagem lá do Frecciarossa. E o Sanji falou, eu já estava comprando a minha também, a Aninha para ela, a gente ia descer para Florença, né? Também a gente já foi comprar tudo junto, as passagens. Aí o Sanji vira e fala assim, Aninha, eu vou te dar o dinheiro, passa no teu cartão. E a Aninha virou e falou, você não quer ficar com dinheiro, Sanji? Né, para você? Fica com dinheiro aí, passa no cartão também, cara, né? Qualquer coisa tá com dinheiro na mão. Ele falou, não, não, não. Quando ele falou, tô aqui no aeroporto, perdi o avião, ele tinha, sei lá, 70 euros em mãos, e a gente não lembrou disso. Pô, caramba, ele podia estar com pelo menos uns 130, que ele deixou mais dinheiro aqui com a gente ainda, né? E o nível de desespero aí sobe. Né? Ainda teve mais esse agravante, a gente ficou na hora, ela falou, puta, como é que a gente faz? Manda o dinheiro para ele ou não? Aí vocês foram já mais cedo no dia seguinte, falei, bom, agora vai ter uma outra solução. E o Sandy lá sem falar, né, uma palavra de outro idioma, né? Então eu não consigo mensurar o tamanho do desespero se eu não conseguir conversar com ninguém para explicar o que aconteceu e tentar entender qual que é a solução, Não, né? tem uma palavra vírgula, Dozoan. Do zoando. Dozoan. Não, claro. Do zoando. Sandy, a gente vai ter que fazer uma live só para explicar o que é o do zoando. Ai, cara, você entrou pra história, né? 2 por 1, 12 anos na Itália. Você mistura espanhol com italiano, com inglês. Não foi fácil, né? Ai, caramba. E, aliás, hoje, daqui a pouco, Sanji e companhia, tá, árbitros, tem reunião do comitê de arbitragem. Então, 10 horas da noite a gente se encontra de novo. Rô, vou pedir para o pessoal mandar perguntas aqui, mandar os comentários também para ti. E queria que você desse agora. O Guto, agora com o cartão Wise, ele pode perder outro avião. Ai, não tá aparecendo nos comentários pra mim, por que será? Eu não sei se tem que habilitar, Foi até o o Robertinho. momento, agora não tá mais aparecendo. Não, não sei. Eu não sei, talvez tenha que habilitar. Para mim tá aparecendo tudo. Deixa eu ver se tem alguma configuração. Parou. Não, para mim tem no menu os 3 pontinhos ali em cima também. Eu cliquei e aparece desativar comentários. Não sei se talvez se tu clicar aí se aparece também, tá? Mas talvez só apareça os que o pessoal fizer agora também. Então, turma, quem tem pergunta para a Robertinha, manda, tá? Por favor. Rô, vou pedir para você, ó, Léo Melo, dona Roberta, eu sou seu fã. O Léo Melo, tô Eu colocando aqui. sou a fã, queridão. Ai, o Léo é tudo de bom na nossa vida. Nossa Senhora, que pessoa maravilhosa, incrível. Às vezes eu paro e lembro dele dormindo no chão na frente da lareira, abraçado no Lucas aqui. Querido. Eu lembro que ele tava com aquele frio do caramba. Depois, a gente esticou uma semana aí em Santiago, né? E 4 dias depois estava batendo, 3, 4 dias depois estava batendo 37 graus. Né? Eu tirei a foto ali da central multimídia do carro, mandei pro Léo e falou: não, tu tá de sacanagem. Não, foi, Meu, foi demais aqui. Aquele frio foi assim, ó, totalmente.
Olha, era pra assustar esse bicharedo, né? Porque, olha, e o Jeff, então, lobo, nossa senhora, pobre criatura. Não, que ele conta, né, que ele chegou aqui na madrugada, né, na rodoviária, e daí, como ele chegou de madrugada, ele ficou Ah, com pena de ligar pra Cris buscar ele de madrugada, ficou esperando um pouquinho no frio. Aí ele disse que olhou um mendigo enrolado num cobertor. Ele disse: Olha, por pouco que eu não pedi pra me enrolar com o mendigo. ele lembra dessa. Verdade. Tinha esquecido dessa. Quase que eu fui lá abraçar um mendigo, ficar junto com ele no cobertor ali. Não, e fora ele querendo dormir com o Léo, né? Abraçadinho ainda. Não, olha, tá louco. E o Léo disse: Ah, não, Não, tô fora. conchinha interestadual, não tem problema nenhum, gente. Sem preconceito. É tudo pelo calor humano, não tem problema, não. A Nick tá falando aqui. Tá, Robertinha, mãe do time, te amo. Tá, o Nick tá mandando aqui. A Sandra Bartz está colocando, Roberta, você me inspirou a gostar do Querobel. Ah, Né? é uma querida, nossa senhora. Não pode. Bem legal. Viu, Sandrinha? Não quero te ver desistindo, hein? Olha, Ah, não, Sandrinha não vai para Brasília, mas vai para Pará, hein? sim, com certeza. Né? A Paty Mello daquela, sem preconceito, mas o ronco do Jeff não deixa ninguém dormir. A Paty salvou o Léo. Aí veio pra cá. Aí o Léo, não, tem que dormir com a Patrícia. Ela não gosta de dormir sozinha e tal. Foi. Uhum, sei. Tá. E aí que tinha que dormir com o abajur ligado, né? Eu tinha medo do escuro. Não dá pra contar muita coisa aqui, né? O Sandy está falando aqui, fala para Roberta contar das comemorações no Mundial, É. de carregar nas costas e tal. Leve de te carregar nas costas. Ele fala. Ele se aproveita da minha tão pequenininha. Ai, caramba. Ai, o Guto, o Jeff e o André junto é pior do que faixa de Gaza. É. Não, essa história do tão pequenininha aí foi tão engraçado, porque foi lá na Itália, inclusive. E eu tava saindo do aquecimento e eu tava bem magra também ali na Itália. E aí eu apertava bem o cinto, assim, o meu cinto é pequeno mesmo. E daí apertei bem ele, tava saindo assim com magnésio, e daí nisso tá vindo o Sandy, né, pra minha sorte, né? Tá vindo o Sandy e nisso cruza o Olé. Ai, que beijo bom. É o picolino, né? O meu meninão. Surge o Olé e diz pra mim: Mas o que é isso? Mas esse sintoma tão pequenininha. E o Sandy ouviu, deu, né? Aí toma, aí não tinha nunca mais. Robertita, tão pequenininha. E ficou a história do tão pequenininha, mas ai, tem muita história. Ai, coisa boa. Não, muito bom. Show demais. A Dani Della Libera tá aqui, ó. Robertinha, você é nossa inspiração também. Tá? É, Dani. Bora voltar, hein, Bora Dani? Sem voltar. deixar você cair, hein, meu? Vambora lá, meu. Vambora lá, cara. O maior, olha, assim, lição que eu tive de persistência, Dani, foi você com 2 de 12 fazendo jerk ali, né? Para quem não sabe, gente, a Dani é amputada logo abaixo do joelho, né? E ela competindo com 2 de 12 fazendo jerk ali com a prótese dela, tá, lá na PUC, eu com 2 de 24 do lado, parei, botei no chão, aí eu olhei pro lado e Dani foi, Dani foi, Dani foi, Dani foi, Dani foi, Dani foi. Dani, quando eu dou palestra sobre Garobel Esporte, eu uso aquela foto, tá? Nós dois ali, um do lado do outro, e eu sempre coloco assim, eu falo, olha, oi, gatinha, a tia Rô aqui, vem cá. E eu sempre coloco a foto, falo assim, olha essa moça aqui, ela completou a prova, tá? Eu ali do lado com o Mundial nas costas e medalha de ouro, eu não consegui fechar, né? Tá enorme. Lembra da tia Rô? Né? Manda um beijo. Oi? Ah, Né, gatinho? Né? Tá, já tá pronta pra ir dormir já. Aqui. Né, Maria Luísa? é. É? Ai, que fofura. Quando tava aqui não falava ainda. Olha aí, Agora tá falando tudo já. Né? tudo já. Tudo, tudo já.
Fala assim, Robertita, pequenininha, fala pra ela. Robertita. Ela tá encantada com a tela do celular aqui. Acho que não vai sair nada agora. Ah, uso uma dela em local, linda. O JP tá escrevendo aqui, linda do tio. Tal. O JP, eu não entendi o que você falou. Eu uso uma dela em lockout. Eu não entendi o que você falou aqui agora, JP. Ah, acho Mas... que foi a Dani. Deve usar. Ah, entendi. Eu uso uma foto dela em lockout. Ah, entendi. Ah, você está mostrando a unha pra tia, né? Que você aprendeu a fazer a unha agora, tia. Uma moça muito vaidosa, olha. Né? É a base de água, viu, gente? Sai na água, sai quando lava, não se preocupem. Tá, tá bom? Robertinha, eu vou pedir para então você colocar suas considerações para a turma aqui, deixar a tua mensagem para o pessoal que está começando, para o pessoal que já é velho de guerra, botar teu coração aqui nesse sprint final, nesses últimos minutos aí de live, enquanto a Ana Maria Luísa vai mostrando a língua aqui para fazer careta na live, tá bom? Ah, gente, sei lá, eu tenho para dizer que é uma alegria estar com você sempre, né? Que essa história que a gente construiu e que constrói a cada dia, ela se fortifica aí com essa amizade, né, que se formou e com tudo que tem pela frente, com tudo que a gente batalha, né, por esse esporte. Então, assim, poucas pessoas acreditam que a gente faz por amor mesmo, porque não ganha nada, só gasta, né? Então, cada vez mais, quando a gente. Ai, quanto que vocês ganham? Não, a gente não ganha nada. Inclusive, a gente gasta muito. Então, assim, quando a gente faz, faz por amor, eu acho que o universo responde, né? O universo vibra a nosso favor. Então, eu acho que só tende a continuar. E a gente tem a sorte de de ter chegado até nós pessoas tão maravilhosas, né, que fazem parte desse time, que essas pessoas que estão aí agora assistindo, que são nossos amigos, que são pessoas que, né, que quando que a gente poderia imaginar conhecer essas pessoas, ter algum contato com essas pessoas. Então, olha, lá do Rio, a Paty, o Léo, quando que a gente poderia imaginar ter uma amizade assim, né? Uma amizade que de uma distância física grande e de algo que a gente pensa, assim, meu Deus, que pessoa, como é que pessoa, como é que é isso? É o universo, né? É o universo conspirando e trazendo para perto de nós aqueles que a gente vibra, né? Toda aquela energia que a gente emana, a gente está cocriando aí aquilo que a gente deseja, né? Então eu acho que é bem isso. Querobel Esporte é isso, é acima de tudo é amor pelo que se faz e é amizade e é uma família. Com certeza que eu faço parte com muito orgulho. Maravilha. Pô, Bertinha, recado da Ana aqui, ó. Ó, Rô, minha grande amiga, linda live. Recado da Aninha. E a Paty Mello aqui tá mandando um te amo com emoji de coração aqui também. Né? Rô, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por topar participar aqui das lives. Eu acho que eu quero o Belo Esporte. Fala tchau, Patinha. Tchau, Fala, tchau, tia. até logo. Manda um beijo, Patinha. Ela pediu para sair. Obrigado por ter dividido a sua história que, assim, se você não tivesse ido para a Grécia, talvez essa história fosse muito diferente hoje, né? Então, acho que você colocou, indo junto com o Cris, muita energia ali no começo, assim, ter acreditado nele, ter acreditado em você, né? Por estar sempre junto também, isso com certeza fortaleceu muito o Cris, assim como a Ana está sempre junto comigo, me fortaleceu muito, né? Ela não vai para Brasília, aliás, eu vou sozinho esse ano, estou indo sozinho, sem Ana e sem Maria Luísa. É o primeiro sul-americano que a Maria Luísa vai perder, esse daqui. Tá?
E aí, mas fica tranquilo que o sistema do Maicon está funcionando, você não vai precisar fazer aquele monte de certificado. Eu fiquei triste agora, não imaginei que ela não ia. Então, um monte de coisa que acabou acontecendo aqui, a Aninha preferiu optar por ficar em São Paulo aqui dessa vez, tá? Mas eu vou te falar que eu estou me sentindo indo faltando 2/3 meu, né? Com certeza o Querobel vai estar bem mais pesado dessa vez aqui, porque o ano passado, aí em Santiago, quando eu estava com aquela peça de 32 ali na maratona, né, que é um negócio que eu tinha me desafiado a fazer, né, também para buscar um novo desafio, foi minha segunda prova com 32, a primeira foi aquela loucura do relay da Itália, né, que eu nunca tinha nem treinado, com 32 entrei para competir logo de cara, e foi a minha segunda prova que eu me propus realmente a me preparar com 32. Estava muito pesado, estava com uns 17, 18 minutos de prova e a Aninha tinha ficado com a Malu na tua casa, né? E vocês chegaram bem no meio da minha prova, né? A hora que entrou a Ana, a hora que entrou a Malu gritou, papai, aquilo deu um gás novo, deu uma energia nova. Não vou falar que o kettlebell ficou mais leve, mas me focou. Eu estava a ponto de desistir ali, né? Eu tinha treinado no máximo até 14 minutos seguidos por aí, e naquele dia eu consegui chegar até o final, consegui concluir, conquistei a vaga, tudo. Depois eu passei para o Guto, porque eu não tive condição de ir para a Polônia, né? E realmente estar junto com a família, estar junto com os amigos, ter esse time junto, cria uma energia, cria uma força muito grande. Tá? Então, eu queria te agradecer mais uma vez por ter participado, por ter colocado tua história. Tenho certeza que tinha muita gente aqui que não sabia de muita coisa, de como é que começou. Então, você faz parte do cerne da coisa, né? Você é a medalhista que abriu realmente a fila para todo mundo, né? E, historicamente está registrado ali a ferro e a fogo, a primeira medalha mundial do Brasil é a tua medalha de bronze lá da Grécia. E eu acho que essa medalha vale, mas vale muito, vale muito, vale muito. E pode ter certeza que eu sou um cara que, além de muita admiração, tem um puto orgulho de você também, tá? Como amiga, como atleta, como mãe, como profissional. E eu já falei isso pro Cris também. Falando, meu, você é um cara que eu tenho admiração, tenho respeito, eu tenho um maior carinho do mundo, como pai, como empresário, como atleta, como dirigente. Vocês são um exemplo para mim, tá? Vocês são um grande exemplo para mim. Tenho certeza que são exemplo e inspiram muita gente aqui nesse, nesse mundo nosso aqui das chaleiras. Tá? Agora, antes da gente encerrar, a Florianópolis está dizendo, sou seu fã, Roberta, sou fã da Roberta, sensacional, e o Guto está falando, ninguém vai falar da janta lá em Roma que custou R$ 3.500 para pagar em 7 e comer massa. Tinha esquecido disso. É verdade, né, Guto? Puta, vai pagar uma salada e macarrão, É, 570 euros. foram aceitando também, né? Assim, foi chegando os brasileiros achando que era de graça, as entradinhas, e come daqui, come dali. 570 euros. Deixa eu falar, como assim 570 euros? De onde veio isso? Olha, cada perrengue que olha, eu vou te dizer. Eita, merda, o preço da passagem naquele jantar. Cláudio, mas é recíproco, tá? Porque assim, a gente também tem muita admiração por vocês e assim como a tua fala aquela vez na Grécia lá, né, falando de mim, do Cris, do feito, né, me marcou. Eu estar aqui hoje também, né, foi um incentivo bem grande da Paty, né? E ela disse uma coisa muito importante para mim essa semana, que foi tu foi a primeira mulher brasileira a ir no Mundial. Eu Verdade. disse, é mesmo, né? Sou eu, né? Então vamos lá. É verdade. Verdade, eu não tinha me caído a ficha disso, porque eu sempre pensei a primeira medalha, mas eu nunca tinha pensado esse ângulo. Olha só. E Parabéns. ela falou, Puta, que legal. eu disse, é verdade, né? Então, assim, como é importante, né? Às vezes a gente tem alguns momentos, assim, e como é importante ouvir, né, as pessoas né, e
algumas falas assim que são tão, né, elas vêm e encaixam assim na gente, então, Paty, você é uma relíquia. E tu viu o que a gente tá combinando? Nem falei. Eu vi, na hora que abriu a live eu vi. Ó, te falar, é a primeira vez que eu coloquei essa camiseta, nunca tinha Já colocado. viu? Ainda tomei uma bronca da Aninha que fala, tinha que deixar limpa para levar para Brasília. Ela não vai, mas a bronca vai. Viu? Ah, É isso. obrigadão por tudo, obrigado pelo espaço. Valorizo muito a tua iniciativa de estar fazendo isso, né? De estar dedicando o teu tempo. Na verdade é isso. Olha o que tu está fazendo. Tu está dedicando o teu tempo. O meu foi essa, né? Lá 1h30 aqui. Mas e o teu, que é quase todo dia, tu tá abdicando do teu trabalho, das tuas tarefas para promover lives em comemoração aos 10 anos de Querobel. Então, assim, ó, é muito valoroso. E eu aceito a iniciativa, assim, eu acho que esse tipo de... É o que eu digo, quando é com amor, não... Né? Então, Não assim, quero pesa. parabenizar por isso e dizer que sou muito tua fã também Obrigado. das fases. Se eu não estou errado, já deu 30 horas de live aqui já. Olha só. Né, porque em média foi 1h30 cada live, do Sandy foram 2 e alguma coisa, né? E a tua é a 19ª, né? Então, umas 30 horas de live aí, mais ou menos. Amanhã, amanhã sabadão, amanhã a gente tem o Lorival para conversar. Tem uma história linda também, né, da cadeira de roda para campeão sul-americano, né? Aí eu tenho tem o André, tem o Edu Prado, domingo. Aí pula segunda-feira, eu fecho com o André Nóbrega, daí só depois de Brasília, né? Porque eu acho que ainda tem mais umas 30 para fazer ainda. A gente vai ter bastante show ainda. Mas é isso. Inclusive, Rô, eu abri o canal do YouTube da Combrax hoje, tá? Não tem nada postado ainda. Todas essas lives eu vou upar os arquivos para lá, tá? E também já uma outra coisa que eu vou fazer, não sei se vai dar tempo, provavelmente não vai dar tempo antes do campeonato agora de Brasília, mas eu vou gravar todo o estatuto separado por tópicos, tá? Então, organização de evento, organização das comissões, tá? Arbitragem, tudo ali, tá? Eu vou gravar por partes, até porque os vídeos vão ficar muito longos, vão ficar muito maçantes, mas para pesquisa, para quem quiser pesquisar no YouTube, tá? E isso já vai facilitar bastante, é um outro canal de comunicação, tá? E para quem não sabe, tem um plugin do Google que chama YouTube para texto, tá? Você instala isso daí no teu computador, o Google faz toda a transcrição do texto para você, tá? Então, caso você queira ter o interesse ali de pegar um tópico específico do Estatuto da Confederação sobre um assunto específico, você pode assistir, pode salvar o texto, tá? Aquele pedaço específico, para não ficar com um documento de 33 páginas, tá? Que é esse o tamanho do nosso estatuto. Então, tem muita coisa lá dentro, tem muito ainda para se trabalhar, tem muita coisa para fazer, e nós vamos já fazer uma boa parte disso na Assembleia no dia 16. Contamos com todo mundo lá, beleza? Para politicar um pouquinho. É isso. Então Valeu. tá, beijo e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem lá em Brasília. Beijo, Rob. Valeu. Beijo para Juju e pro Luquinhas. Também manda um beijo também pro Roger e para vovó Regiane também. Tchau, gente. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. Vai ficar salva leve aqui. Até mais. Tchau, tchau.